Olá, queridos amigos amantes da arte. Bem-vindo ao nosso canal Moagem de Letras. Hoje vamos falar de Fahrenheit 451, do escritor de ficção científica e fantasia norte-americana Ray Bradbury. Esse livro aqui é um dos clássicos da literatura ficção científica distópica. Distópica é o contrário de utopia, né? Quer dizer, normalmente é uma sociedade controlada por um governo totalitarista, em que as informações são manipuladas em massa. Então aqui a história se passa no futuro próximo, em que os bombeiros têm uma função invertida. Eles não são para apagar incêndio, eles são para provocar, né? E todas as casas são dotadas de sistema antifogo. Então os bombeiros, eles tocam fogo nas casas que tem livro, porque quem tem livro são pessoas que são infratores, são fora da lei. Então a função dos bombeiros é incendiar todos os livros e até dispersar as cinzas, né? E ele se sente feliz nessa função, ou acha que sim. Então o personagem principal aqui é o Montague, Guy Montague, que é um bombeiro. Ele vem de uma missão, chega lá na sua casa, no caminho da sua casa, encontra uma mocinha, né, que é Clarice, uma vizinha recém-chegada, que ela entra em contato com ele e desperta assim, numa conversa casual, atenção para fatos que ele não estava nem ligando, né? Por exemplo, olhar os jardins, os ovários, ver a beleza das flores, da vegetação. Para ele aquilo ali era coisa só de passagem, né? Que o Montague vivia do trabalho para casa. E sua esposa, Mildred, era uma mulher alienada. Ela passava o tempo assistindo televisão. Ela tinha 3 painéis em casa, aqueles murais televisivos, que elas tinham novelas. Ela e também os outros personagens ali dessa sociedade, né? Dessa cidade, de uma cidade norte-americana não mencionada aqui. E ela, nessa novela, eles interagem com os personagens, como se fosse uma grande família, né? E um dia ele chega, a Mildred está desacordada, ela percebe que ela ingeriu muito comprimidos, né? E ele chama lá o setor de socorro, não vai nenhum médico, vão os técnicos. Esses técnicos fazem limpeza no estômago dela e troca de sangue, né? Há uma troca de sangue, porque ele diz que não adianta só limpar o estômago se o sangue intoxicado continua a correr na circulação. E esse sangue fatalmente vai para o cérebro e vai causar efeitos imprevisíveis, né? Então, depois a Mildred acorda e ela, com muita fome, come e ela não se lembra de nada, né? Quer dizer, ela não se lembra de ter usado muitos comprimidos. E o fato é que nessa interação que ela tem com esses personagens de novela, o Montague, ela até fala para o Montague trabalhar mais para ver se compra o 4º mural televisivo, que a vida dela é ali. Eles ficam alienados de tudo, né? Porque na verdade o governo dessa sociedade, eles querem que o povo mesmo passe a aceitar as ideias que eles propagam, né? Isso em novelas, em televisão, em programas jornalísticos, as informações vêm do governo, porque é mais fácil controlar uma sociedade tipo bovina, né? E o Montague começa a perceber que tem alguma coisa errada nessa história, né? Inclusive a história da sociedade é contada também de forma distorcida. Por exemplo, essa menina, essa garota, Clarice, fala que antigamente a função dos bombeiros era apagar os incêndios. E ele vai consultar lá o Beat, que é o chefe dele. Beat diz não, que a sociedade sempre foi assim e os bombeiros sempre foram para provocar incêndios de livros, né? Porque livro é proibido na sociedade. O livro é uma ferramenta que não traz felicidade, segundo eles, porque faz as pessoas pensarem, ter ideias próprias, ideias que não vão de acordo com o mundo que eles vivem, né? E um dia essa vizinha some, o Montague já fica ali com a pulga atrás da orelha. O que foi que houve com ela? Depois ele soube que ela foi atropelada e morreu, né? Ela até tinha falado para ele que o povo vivia numa vida muito agitada, muito rápida. Por exemplo, os carros nessa sociedade são a jatos.
E os outdoors na cidade, quer dizer, no nosso tempo, os outdoors têm mais ou menos 6 metros. Nessa sociedade eles têm 60 metros, porque a velocidade é tão grande que você não consegue nem ler o que está ali escrito, né? Então precisa de mais as letras maiores e um tamanho maior, né? Então todo mundo vive apressado. E numa das missões, eles chegam numa casa, uma mulher que tem uma biblioteca muito grande, eles fecham ali a casa, eles usam lança-chamas, né, a base de querosene, né? E os bombeiros chamam a mulher para sair dessa casa, porque eles vão tocar fogo na casa, na biblioteca. E ela prefere ser imolada, ela prefere morrer com os livros dela, né? Bom, e nessa sociedade, depois ele percebe que existem algumas pessoas, que são proscritos, que eram os intelectuais do passado, até professor universitário, porque a universidade já não tem mais função, embora o povo não seja analfabeto. O povo entende, a leitura é para entender as programações televisivas e também para entender os manuais de instruções dos aparelhos eletrônicos, né? Como montar um aparelho. Então a função era mais isso, né? E esse livro foi publicado em 1953 e virou uma adaptação cinematográfica por um diretor francês de muito prestígio, François Truffaut, eu acho que é isso aí mais ou menos, em 1966. E virou um filme cult, de um livro cult, né? Quer dizer, hoje esse nome Fahrenheit, que é a temperatura lá dos Estados Unidos, 451, esse número aqui não é por acaso. Os bombeiros usavam em seus trajes, nos capacetes, porque a temperatura em que o papel pega fogo, né? Quer dizer, o papel começa a incendiar nessa temperatura, que equivale mais ou menos a 233 graus Celsius. E o personagem começa a se revoltar, e ele até entra em conflito com esse amigo dele. Inclusive ele começa a passa a roubar livros, né? Nessas empreitadas dele, e esconde na casa dele. E um dia denuncia que ele tem uma biblioteca em casa, né? E ele é obrigado a tocar fogo na casa dele. E ele desconfia que foi essa esposa dele, a Mildred, que denunciou ele. Na verdade, o casamento deles é tão morno que ele nem se lembra mais, nenhum deles, quando se conheceram, quando se casaram. Quer dizer, cada um vive alienado para o seu lado, né? E o Montague termina também tocando fogo no chefe do bombeiro, porque o chefe está colocando alguns dos chamados proscritos, né? Aqueles intelectuais que vivem perseguidos, em perigo. E o Montague vê que eles estão errados, né? Essa história de tocar fogo em livro, ele veio desde a época do nazismo. O Hitler, quando assumiu o poder, alguns escritores que faziam as pessoas pensarem mais, tipo Freud, Albert Einstein, Thomas Mann, Prêmio Nobel de Literatura, e outros, eles faziam grandes pilhas de fogueiras para incendiar aquele livro. E no Brasil, na época do militarismo, também houve isso aí. Tinha livros que era proibido, né? Quer dizer, se você tivesse alguns livros em casa que, como sugerisse alguma coisa de comunista, o livro era confiscado e o dono podia ser preso, né? E também eles tocavam fogo no livro. E outras obras de arte também. O Fahrenheit ele faz parte de uma trindade dos principais livros de ficção científica distópica. E temos aqui George Orwell, 1984, que é o grande irmão, que deu até essa origem aí do Big Brother, né? Quer dizer, eles terminaram pegando um pouco essa ideia, né? É um povo preso e cada um convivendo para ver como é a reação deles, né? E temos aqui também Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, que também é um dos clássicos São os três, né? Os três principais. Mas os principais livros de todos, eu tenho todos eles, né? Quer dizer, eu posso me orgulhar disso. Aqui temos Laranja Mecânica, também virou um filme muito bom. Temos aqui Nós, do escritor russo, Zamyatin. E temos aqui também a Revolução dos Bichos, como se os bichos, os porcos fossem os revoltados, tomaram de conta de uma sociedade que estava tudo errado e ficaram agindo igual os opressores, né? Então são os principais livros de ficção. Esses livros, normalmente ficção distópica, ele mostra um futuro, uma ótica meio negativa, né? Quer dizer, não é aquele futuro tecnológico, ou até pode ser, mas é uma tecnologia que serve mais para controle de massa, né? Tem um livro que vale a pena ler, e o filme também,
que teve outra adaptação em 2018, norte-americano, que também foi um filme bom, mas não foi tão clássico quanto o outro, né? Então são livros que nos despertam atenção. Será se a gente não está no caminho desse tipo de sociedade totalitária, controlada pelo governo? O fato é que o governo, ele controla muito a nossa vida, sim, nosso lado econômico, nosso lado social, e uma má administração do governo vai repercutir negativamente em nossa vida, em nossa família e em nossa sociedade, né? Esses livros aqui eu aconselho a vocês a lerem, são leituras agradáveis de escritores clássicos, porque é sempre oportuno você ter mais ideias na cabeça, você ter mais pensamentos, ou ideia não sua, mas também dos outros, lhe ventilando possibilidades que você nem pensou, né? Desde já agradeço a visualização do nosso vídeo, deixe um like, faça sua inscrição e vamos compartilhar muitas ideias interessantes em nossa jornada.